de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então é isso que eu falei, Jesus vai à origem. Antes da lei, a instituição, o instituto do casamento é completamente divino. Por isso que ele vem antes da lei, né? Como algumas alianças, né, que eu sempre pontuo, que eu sempre falo, como o dízimo, como a oferta. A aliança do casamento é exatamente o mesmo tema, é o mesmo, né, um dos assuntos importantes que vem antes da lei. E o casamento por quê? Porque o casamento tem uma origem divina. Existem casamentos lá fora? Com certeza. Esses casamentos são de origem divina? O assunto né? Mas as pessoas lá fora muitas vezes se utilizam do casamento como uma metodologia e não como a origem, a essência do casamento como fundamento divino, né? Então, alguém já falou, e eu vou só estender o que a pessoa falou, ela fala assim, o maior problema do mundo, né? O maior problema do mundo é a saúde da família. Eu acrescentaria, o maior problema do mundo foi, e sempre será, né, a família. Então a família começa a ser deteriorada exatamente na visão do casamento. Por quê? Porque antes de falar de divórcio, e eu até pontuei com você já isso, né, porque o assunto em Mateus capítulo 19, quem escreveu, né, quem compilou a Bíblia, né, fala assim, o Jesus fala sobre o divórcio. E eu sempre falo para você que esse título ele não está no original, apenas tem o texto. Então a pessoa que escreveu, eu tenho uma certa reticência a respeito disso, porque Jesus não está falando do divórcio, Jesus está falando do casamento. O divórcio é uma questão permissiva pelo Senhor, mas isso não veio da origem. Na origem não existe, né, mal feito, mau uso, né, um erro de conduta. Na origem não, porque veio o casamento, é um assunto que veio da origem, veio lá, né, em Gênesis capítulo 2, então não tem. É que depois da queda humana, da queda do gênero humano, somos seres caídos, aí sim, né, existem os erros, as falhas. Mas no princípio, o casamento foi uma instituição, é uma instituição e sempre será uma instituição perfeita. Então vamos lá. Diz assim, então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe? Então o casamento é tão importante aos olhos de Deus que a única, vamos dizer, o único instituto permitido que se sobrepõe ao instituto de honrar pai e mãe é o instituto do casamento. Então o instituto do casamento, ele está sobreposto a honrar pai e mãe. Por quê? Porque, obviamente, o instituto de casamento é a construção de uma nova família, é a edificação de um novo lar. Então, porque a edificação de uma nova família, a edificação do novo lar, então é permitido pelo Senhor e até mesmo, né, sugerido pelo Senhor que esse casamento lá na frente se transforme numa outra família. É só isso. Então, a família é a prioridade. Então, a gente aprende que aos olhos divinos é homem e mulher, é macho e fêmea. Aos olhos divinos, vou repetir, aos olhos divinos é homem e mulher, é macho e fêmea. Ah, mas os casamentos, né, de pessoas do mesmo gênero e tal, nada contra. Ema, cada um com seus problemas, ado, cada um no seu quadrado. Mas nós estamos falando de Bíblia, nós estamos falando de vontade de Deus, tá? Eu não posso, é aquilo que eu falo, eu não posso enfiar a Bíblia goela abaixo de ninguém. Eu não posso enfiar Deus goela abaixo de ninguém. Cada um é cada um. Do outro lado, eu não posso pegar uma questão, né, social, uma questão
pública, uma questão, e tentar enxertar numa lógica divina, tá? Então é cada um, essas situações e circunstâncias podem ser discutidas, com certeza, nada contra, aqui ninguém está discriminando ninguém, não está sendo, né, o racismo, tudo isso, nada disso. Agora, estamos falando de Deus e da palavra de Deus, então é homem e mulher, macho e fêmea. A aliança do casamento se sobrepõe à aliança dos pais, já falei. O casamento, portanto, é monogâmico lá na origem e é monossomático, ou seja, uma só carne. É monogâmico, é um homem e uma mulher. Né? Parece que eu estou falando uma coisa óbvia, mas não é bem assim nos dias de hoje. Então nós estamos falando de Bíblia, de casamento segundo a origem do casamento, que é uma origem divina, segundo a origem de uma família, que é uma origem divina, tá? Dentro desse escopo, dentro desse ambiente, tá? Ou seja, o sexo fora do casamento é pecado, e se é pecado é maldição, certo? E o sexo pós-casamento é uma bênção. É engraçado, né? Porque o sexo pós-casamento é uma bênção, é sugerido, é proposto e é ensinado pelo próprio Deus, tá? Ele é indissolúvel. Por quê? Por que ele é indissolúvel? Porque o casamento lá na origem é uma aliança. E o casamento, né, observado na origem como aliança, é indissolúvel por quê? Porque a aliança, ela é observada pelo Senhor como algo permanente. Certo? Então, é o que diz aqui, eu até peguei o texto, Salmo 89, hoje eu não vou ler tanto, porque não vai dar tempo. Mas Salmo 89, eu só vou dizer esse. Salmo 89, versículo 34, diz assim: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram, uma vez jurei por minha santidade. Então, o que diz aqui é que o Senhor não vai violar a aliança. Aí alguém pode dizer, o que Deus uniu não separe o homem, como a gente às vezes responde isso com as pessoas quando estamos conversando, né? Aí a gente faz sempre aquela célebre pergunta, mas quem disse que Deus uniu? Claro, porque existe essa situação no cotidiano, no dia a dia, de pessoas que não eram tementes a Deus, que se casaram por alguma razão, às vezes a pessoa se casou para fugir de um ambiente de família hostil, uma família, um lar desorganizado, destruído, o homem por muitas razões, porque se rebelou, ou com seu pai, ou com seu padrasto, enfim, uma série de coisas. Então existe isso? Existe. Existem esses problemas? Com certeza existem. Mas, o que acontece a respeito da aliança do casamento? A aliança do casamento diz lá em Êxodo que a mulher, por exemplo, diz ali num texto em Êxodo, que a mulher, quando viúva, ela pode escolher o seu próximo marido. Então Deus dá esse espaço, e agora ele está falando da mulher, hein? Que dentro daquela geração e dentro daquela região, dentro daquela cultura, a mulher até está num nível abaixo do homem, dentro daquela cultura, não de Deus, mas dentro da cultura. Mas o Senhor está o quê? O Senhor está liberando a mulher para que ela escolha o próximo marido, mesmo sendo ela viúva. Então, por quê? Porque ao escolher e ao estabelecer a aliança, o Senhor está como que abençoando aquela aliança, e aquela aliança passa a ser observada pelo Senhor como também uma aliança divina. Aí tem alguns assuntos, né? Por exemplo, a mulher ficou viúva e ela se casou com um componente da sua tribo, das 12 tribos de Israel, né? E depois tem os bens, e essa mulher herdou, como viúva, herdou os bens do marido, né? Que são os bens também da tribo. Aí os anciãos vão até
Moisés perguntar, então, dá para fazer isso? Dá para ela se casar mesmo assim? Dá. Aí Moisés vai até o Senhor perguntar para o Senhor o que o Senhor acha. E o Senhor fala, os anciãos têm razão, dá para casar sim, não tem problema. Né? E a herança passa a ser dela e do seu próximo esposo. Aí os anciãos indagam a Moisés, mas se o seu próximo esposo for de outra tribo, a herança vai passar para outra tribo. Aí Moisés vai até Deus e pergunta de novo. E como é que fica? Então Deus fala, os anciãos têm razão. É melhor que essa mulher procure um homem da sua própria tribo. Aí Moisés vai até os anciãos e fala, é verdade. É melhor que essa esposa procure um homem, um marido, um próximo pretendente, dentro da própria tribo, para que a herança não vá para outra tribo. Entendeu? Então isso significa o quê? Significa vamos dizer, uma ponderação a respeito desse assunto, sobre o casamento. Então veja como o casamento, a figura da aliança do casamento na Bíblia é muito conversado, é muito pensado, não é da noite para o dia. Então eu sempre falo para você que Jesus está falando do casamento, ele não está falando do divórcio. Não obstante o divórcio ser um acidente de percurso, né? O divórcio em si só não é um elemento observado pelo Senhor, mas é permitido pelo Senhor. O que é observado pelo Senhor é a aliança, é o casamento. E para a gente terminar esse assunto, e a gente vai conversar muito a respeito, e assista aos outros vídeos a respeito do casamento que eu estou falando, a gente falou sobre os gibeonitas. Por quê? Eu vou contar a história, não vai dar tempo, eu vou só contar. Josué está invadindo, né, junto com todo o povo, segundo a ordem de Deus, invadindo a terra prometida, tirando os povos, por pelo menos 33 guerras, 2 guerras do lado de fora da terra de Canaã, 31 do lado de dentro. Uma dessas guerras seria a terra dos gibeonitas, de Gibeon, ou Gibeão. E aí Josué está avançando. Quando os gibeonitas ficam sabendo, o que eles fazem? Eles pregam uma peça em Josué. Eles enganam Josué. Eles colocam roupas surradas, pão embolorado, e fala para Josué, olha, nós somos pobres, estamos em dificuldade, não somos aqui da redondeza, por favor, não nos venha destruir. O que Josué faz? A Bíblia fala que Josué não consultou a Deus. Josué não consultou a Deus, mas fez aliança com os gibeonitas falando que não destruiria os gibeonitas. Vou repetir. Josué não consultou a Deus, mas Josué fez uma aliança com os gibeonitas. Ou seja, não vou destruir os gibeonitas. Quando eles percebem, Gibeon ou Gibeão era uma região muito boa, de um povo muito numericamente muito grande, terras maravilhosas, e a terra de Gibeão era uma terra rica. Mas só que Josué tinha feito uma aliança, ele não poderia voltar atrás. E aí, outros povos foram contra os gibeonitas. Os gibeonitas foram até Josué pedir socorro. Aí Josué fala, além de a gente não ter destruído vocês, como o Senhor havia ordenado, quer dizer, eu pequei contra a vontade de Deus. Agora eu vou livrar vocês? Aí Deus repreende Josué e fala, vai, porque você fez uma aliança. Só para encurtar a história, lembre-se que um dos maiores milagres do universo, do universo é o maior milagre. Eu volto na minha frase. O maior milagre do universo aconteceu nessa guerra. Se você for lá nas Escrituras e ler todo o assunto, você vai perceber que o sol parou e a lua parou exatamente quando Josué e o seu povo foram defender em socorro a terra de Gibeão. Veja só, o maior milagre do universo
Um dos milagres apontados pela NASA, segundo os estudos da NASA, que existe realmente um atraso na rotação da Terra em todo o sistema solar de quase 24 horas, como diz a palavra, quase um dia, porque a Bíblia fala que o Sol parou e a Lua parou. Está relatado, está identificado, a ciência comprova esse atraso. Foi exatamente quando Josué, por uma aliança mal feita, porque não consultou a Deus, mas fez a aliança, o Senhor cumpriu aqui com a sua palavra do Salmo 89, versículo 34. Não violarei a minha aliança. Então isso que aconteceu com Josué nos mostra o valor de uma aliança. E o valor de uma aliança é tão grande que não apenas Deus referendou, mas Deus agiu a favor da aliança, não obstante ter sido um erro de Josué e o povo de Deus no tempo de Josué. Quando você vai lá para Davi, 400 anos mais tarde, e Davi está vivendo uma seca tremenda na terra inteira, e Davi começa a buscar ao Senhor, e Davi busca ao Senhor, e busca ao Senhor, até que o Senhor responde para Davi: por que você está me perguntando, Davi? Veja só o que Saul fez. Saul foi lá nos gibeonitas e guerreou contra os gibeonitas e quis destruir o povo de Gibeão. Só que esse povo fez aliança com Josué há 400 anos antes. E a maldição está sobre a tua terra hoje por causa daquela aliança que foi quebrada há 400 anos por Saul. Ou seja, 400 anos depois, essa aliança feita por um homem, de maneira abrupta, de maneira inconsequente, por não conhecer toda a história dos gibeonitas, Josué fez essa aliança. 400 anos depois, Saul foi lá nos gibeonitas e invadiu a terra. Sabe o que aconteceu? E olha que a Bíblia fala o seguinte, veja só, que a intenção de Saul foi boa. Vou repetir. A intenção de Saul foi boa. Deus reconhece que a intenção de Saul foi boa. Vou repetir. Mesmo assim, Deus, por causa da aliança de um homem, ele permitiu a maldição sobre a terra 400 anos mais tarde. Então, quando o casamento é feito, mesmo que aquele casamento na sua origem, estou falando na origem humana, foi uma atitude inesperada, inconsequente, irresponsável, aquele casamento produzirá aos olhos de Deus uma referência chamada de aliança. E essa referência, porque só Deus pode realizar alianças, ou pode referendar alianças, então esse casamento, a partir desse momento, ele passa a ser um instituto divino. Então, o quebrar essa aliança, ele precisa ser muito bem trabalhado, de maneira muito bem responsável. Então, o divórcio é exatamente o que o Senhor fala, que a pergunta dos fariseus é feita, e falam com Jesus, né? Replicaram-lhe, os fariseus insistiram. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu. Moisés não mandou, Moisés permitiu, ou seja, como um acidente de percurso.